O nono e penúltimo módulo desse curso online fala sobre como é feito a constelação familiar. Então eu quis trazer para vocês, falar para vocês, melhor dizendo, como é feito esse trabalho, né? Então, a constelação familiar, ela se destaca dos outros trabalhos de ajuda ou terapêuticos, se você quiser assim, preferir assim chamar, porque aqui nós trabalhamos com representação. Então, o Bert percebeu lá atrás, através das vivências dele e das experiências, inclusive com outras ferramentas, como eu falei nos primeiros módulos, que existe um fenômeno nesse trabalho, que é o fenômeno da representação. Então, quando a gente está em grupo, por exemplo, que a gente coloca alguém para representar o pai ou a mãe do cliente, outra pessoa para representar o cliente, ou o filho, ou o companheiro ou a companheira, existe uma sensação física e emocional que aquelas pessoas que estão ali presentes sentem que não são delas. E isso, gente, não tem nada a ver com questões espirituais. Os representantes num grupo, eles estão totalmente conscientes, ninguém fica em transe, ninguém perde a consciência, ninguém fica num estado alterado, nada disso, né? Por quê? Porque existe um campo de informação que é um campo energético, que está a serviço de todos nós, a todo momento, em qualquer lugar, né? Então, como é que é feita a constelação? Eu acabei me adiantando um pouco ao explicar como é que funciona o trabalho em grupo, né? Deixa eu voltar um pouquinho. Esse trabalho, o trabalho da constelação, ele pode ser feito de duas maneiras: em grupo ou individual. E o individual ainda é subdividido em presencial, ou seja, eu e você, se a gente estivesse junto aqui em São Luís, ou online, ou seja, eu aqui e você, por exemplo, em São Paulo, ou no Rio de Janeiro, ou em Portugal, ou em Nova York, não importa o lugar do mundo, através de videochamada, tá? O trabalho em grupo foi como essa abordagem nasceu. O Bert, ele sempre trabalhou em grupos. Ele nunca trabalhou com o atendimento individual, ele nunca fez atendimentos individuais. Na verdade, os atendimentos individuais nasceram com o trabalho de outras pessoas, de outros alemães, né, que adaptaram essa abordagem para o trabalho dentro do consultório, dentro do espaço reservado, só o terapeuta, só o facilitador e o cliente. Então, o Bert começou lá atrás e sempre trabalhou com grupos. Então, como eu estava explicando no começo do módulo, quando uma pessoa traz um tema, né, então vamos supor que nós estivéssemos numa sala grande com 20 pessoas. E uma dessas pessoas quisesse olhar para o seu tema, para a sua dificuldade. E vamos supor que o tema dessa pessoa fosse depressão. Então ela sentaria do meu lado, ela me diria o seu nome, eu iria perguntar algumas coisas, né? Seus pais são vivos, você é casada, tem filhos, você já perdeu alguma criança, sua mamãe já perdeu alguma criança, seus avós são vivos, conheceu os vovós, mortes trágicas na família e por aí vai. E outras perguntas, poucas, sem deixar a pessoa contar a história. Aqui a gente trabalha com menos história, com menos informação e com mais sensação. E aí, naquele grupo de pessoas que estavam sentadas ao nosso redor, eu ia escolher algumas poucas pessoas para representar, entre aspas, por exemplo, o cliente, ou a depressão, ou a mamãe do cliente, ou o papai do cliente. Então, essas sensações corporais, através dessas sensações corporais, nós iríamos olhar e identificar o que estava acontecendo sistemicamente com essa pessoa, qual era a origem sistêmica da depressão dessa pessoa. Se é uma questão envolvendo uma exclusão de um pai, de uma mãe, de um antepassado, de um filho abortado, se é uma questão da pessoa estar fora do seu lugar, de se comportar como se fosse maior do que os pais e não tomá-los como grandes, se é uma questão de desequilíbrio entre o dar e receber na relação de casal e por aí vai, tá? Então, no grupo funciona dessa maneira. No trabalho individual, não tem pessoas. No trabalho individual é só eu, o facilitador e o cliente, né? Seja ao vivo e a cores, seja à distância, através de uma chamada de vídeo. Então, nesse caso, nós trabalhamos com técnicas diferentes. A mais comum delas é utilizando objetos, bonequinhos, né? Então, os bonequinhos,
Não é que eles vão sentir pela pessoa, não é que eles vão se movimentar. Isso não acontece, tá? Os bonequinhos, quando eu coloco os bonequinhos no local, no campo, né? Quando eu abro o campo da constelação ali, a pessoa que está se constelando, né? Que está olhando a sua questão, ela vai sentir, ela vai perceber algumas sensações físicas e ou emocionais através dos bonequinhos. Então, por exemplo, eu posso colocar o bonequinho do papai da pessoa, né? E ela sentir, quando eu olho para esse boneco, eu sinto raiva, eu sinto medo, eu sinto tristeza, eu não consigo olhar. Quando eu coloco a mamãe, aqui eu já consigo, aqui é bom. E assim, pode parecer muito estranho, e para quem não conhece, realmente não é algo comum de se ver, mas no nosso corpo estão todas as informações que a gente precisa. Eu já falei isso nos módulos anteriores. Então, quando você está nesse campo de informação, quando você tá na intenção de olhar para algo, se você se abrir para isso, teu corpo dá os sinais, seja através de sensações físicas, seja através de sensações emocionais, tá? Então, é assim que funciona esse trabalho. O trabalho em grupo, lógico, óbvio e evidente, é um trabalho muito mais intenso e também mais bonito. Eu gosto de falar principalmente isso, a beleza, porque nenhum bonequinho, nenhum objeto substitui a beleza do movimento, da emoção do ser humano. Mas muitas pessoas preferem o trabalho individual pela questão da privacidade, e, enfim, principalmente pela privacidade, muitas pessoas não querem expor suas questões, né? Mas o trabalho em grupo é sim um trabalho mais bonito, é um trabalho muito forte, né? É um trabalho onde todos se beneficiam. Então, às vezes, eu vou para assistir a constelação de uma pessoa e acabo participando como representante e, por acaso, acabo sendo chamado para representar justamente uma pessoa que eu tenho uma questão muito similar, ou numa constelação cujo tema é um tema meu. Então, não é raro, pelo contrário, é até a regra, né? É raro quando não acontece isso, da pessoa se beneficiar e muito assistindo a constelação do outro. Às vezes só assistindo, sentadinho, não precisa nem chamar para ser representante. Então ela é beneficiada de uma maneira que muitas das vezes está fora da compreensão dela, tá? Mas o trabalho individual também tem sua força, também tem o mesmo alcance. Não tem a beleza e não tem a intensidade, mas tem a mesma força e tem o mesmo alcance do trabalho em grupo. Ainda mais quando a pessoa se abre para olhar para aquela questão, quando a pessoa está disposta realmente... Gente, quando a pessoa está disposta para olhar para a sua questão, para a sua dificuldade, tudo favorece, né? Então, já cansei, quantas e quantas vezes não fiz atendimentos, melhor falando, com pessoas que estavam super, hiper, mega dispostas, atendimentos com a pessoa no outro lado do país ou no outro lado do mundo, né? E estava ali super disposta, então ela se abriu para aquilo, o corpo mostrou para ela, através dos desconfortos, das emoções, o que ela precisava ver para ela poder caminhar para o mais, tá? Então, é assim que é feito, basicamente, uma constelação familiar nos moldes clássicos, né? Principalmente do trabalho em grupo e também pelo que foi desenvolvido por outros alemães no trabalho individual. Ok? Era isso. Vamos para o próximo módulo.